Olá, seja bem-vindo ao canal Meteorologia Dinâmica. Na aula de hoje, vamos ver que a partir de considerações de conservação de energia, podemos derivar uma equação que descreve os processos físicos responsáveis pela variação local da temperatura do ar. Essa expressão matemática é conhecida como equação da energia termodinâmica. E para você ter um melhor aproveitamento e entendimento sobre o princípio de conservação da energia e a equação da energia termodinâmica, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Não deixe também de fazer a sua pergunta em caso de dúvidas ou o seu comentário construtivo a respeito da aula. Então vamos lá. Na aula anterior, nós vimos análise de escala da equação da continuidade. E na aula de hoje, você vai ver derivação e interpretação da equação da energia termodinâmica. É importante saber que, de acordo com o princípio da conservação de energia, a energia total de um sistema isolado é conservada, ou seja, isso significa que a derivada total da energia com o tempo é igual a zero. Ou seja, a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Por exemplo, a energia potencial pode ser convertida em energia cinética e vice-versa. Sabe-se que no universo, além da energia cinética, que está associada ao movimento, e a energia potencial, que está associada ao campo da gravidade, existem vários outros tipos de energia, tais como a energia química, a energia interna, que está relacionada à energia cinética das moléculas, a energia elétrica, a energia nuclear, entre outras formas de energia. Para propósitos da meteorologia, vamos assumir que apenas a energia interna, a energia potencial e a energia cinética contribuem para a variação total da energia na atmosfera. Nesse caso, a gente considera que todas as outras formas de energia, elas sejam constantes, elas não mudam com o tempo. Então, a variação total da energia com o tempo é dada pela soma dessas três formas de energia. No caso, o dU representaria a energia interna, o dφ representaria a energia potencial e meio de dV ao quadrado representaria a energia cinética. Então, essas três formas de energia que nós vamos considerar que são importantes para a variação de energia total dentro de um sistema que nós vamos trabalhar, que no caso é a atmosfera ou uma parcela dessa atmosfera. Nesse caso, o ET significa energia total do sistema. Então, a variação da energia total do sistema é dada por essa expressão número 1, onde U representa a energia interna por unidade de massa, o φ é o geopotencial, representando nesse caso a energia potencial, o V é a velocidade, que representaria nesse caso a energia cinética dentro dessa expressão matemática. De acordo com o princípio da conservação da energia, dois sistemas podem trocar energia por meio da transferência de calor de um sistema para o outro e por meio da realização de trabalho de um sistema sobre o outro. Matematicamente, esse princípio pode ser representado pela expressão número 2, pela equação 2, onde a variação total da energia é igual a um dH mais dW, onde o H é o calor adicionado ao sistema e W representa o trabalho realizado sobre o sistema. Essa equação 2 diz que a mudança total da energia é igual à soma entre o calor transferido para o sistema e o trabalho realizado sobre o sistema. Por outro lado, para quantificarmos o trabalho realizado em um sistema, vamos considerar uma parcela de ar representada por um volume de controle infinitesimal com dimensões infinitesimais dadas por ΔX, ΔY, ΔZ, e esse volume de controle aqui está centrado na origem x0, y0, z0. A taxa de trabalho realizado em cada face do sistema pode ser representada pelo produto entre a componente normal da velocidade e a pressão exercida na face considerada do volume de controle. Nesse caso aqui nós temos um exemplo, aqui na face da esquerda, nós temos o produto entre a pressão e
a componente normal da velocidade nessa fase que seria a componente x do vetor velocidade do vento. Então aqui nós temos o produto P vezes U na face esquerda e fazendo uma expansão em série de Taylor, na outra face nós teríamos o produto entre P mais d rho de P, d rho de x dx, com U mais d rho de U, d rho de x dx. Então, na direção x, nós teríamos aqui o produto entre pressão e velocidade nas faces da esquerda do volume de controle e à direita do volume de controle. Então, o aqui, como eu falei antes, representa a componente normal da velocidade na face ΔY, ΔZ. Aqui você tem esse produto atuando. Esse produto aqui ocorre em toda a face ΔY, ΔZ, da mesma forma que nós temos aqui na face da direita. Então, esse produto P mais d rho de P, d rho de x, ΔX, U mais d rho de U, d rho de x, ΔX, é o produto da pressão nessa face com a velocidade nessa face aqui. Então, P é a pressão exercida na face ΔY, ΔZ. De forma que a taxa de trabalho realizado no sistema, considerando-se apenas a direção x, pode ser obtida pela diferença entre os trabalhos realizados nas fronteiras das faces ΔX, ΔY do volume de controle, de acordo com essa expressão. Então, se a gente considerar apenas a direção x, nós podemos determinar a taxa de trabalho realizado nesse sistema aqui, por essa diferença entre o produto da pressão com a velocidade, com a componente da velocidade normal a essa face, menos o que está acontecendo aqui na outra face, que é a face direita do volume de controle, que é o produto entre a pressão mais uma variação de pressão com a velocidade mais uma variação de velocidade, ambas nessa direção, ou seja, na direção x. Similarmente, nas outras direções, nas direções y e na direção z, nós podemos também determinar essa taxa de trabalho realizado nas fronteiras das direções y e z. De forma que, resolvendo essas expressões, nós podemos chegar nas seguintes equações. Então, na direção x, você resolvendo essa expressão matemática, você vai chegar no dwx dt, que é igual a menos P mais d rho de U, d rho de x, mais U, d rho de P, d rho de x, que multiplica dx, dy, dz. E da mesma maneira que você resolve esse problema na direção x, você resolve também essas expressões na direção y e na direção z, chegando nessas outras duas expressões que eu estou mostrando aqui. Agora, para nós determinarmos a taxa de trabalho total do elemento de volume, a gente tem que somar todas essas outras taxas de trabalho que são realizadas nas fronteiras, nas direções x, y e z. Então, somando-se essas taxas em cada direção, ddt de wx mais ddt de wy mais ddt de wz vai dar a derivada total do trabalho dentro do volume de controle. Então, somando-se todas essas taxas de trabalho nas direções x, y e z, nós chegamos na seguinte expressão. Você tem aqui um P d rho de U, d rho de x, mais P d rho de V, d rho de y, mais P d rho de W, d rho de z, e aqui mais um d rho de P, d rho de x, mais V, d rho de P, d rho de y, mais W, d rho de P, d rho de z. Nesse caso aqui, ó, se você separa os termos direitinho dentro dessa primeira parcela aqui, ó, você tem um P que multiplica d rho de U, d rho de x, mais d rho de V, d rho de y, mais d rho de W, d rho de z. Esse cara aqui nada mais é do que um divergente de V, ok? Então, esse seu produto P, d rho de U, d rho de x, P, d rho de V, d rho de y e P, d rho de W, d rho de z, vai virar um P que multiplica divergente da velocidade. Desse outro lado aqui, ó, se você for escrever esse produto da forma vetorial, você vai ter o seguinte: d rho de P, d rho de x, mais d rho de P, d rho de y, mais d rho de P, d rho de z,
é uma coisa que a gente já viu, inclusive, no início do curso, que se chama gradiente de pressão. E o VW é o seu vetor velocidade. Nesse caso, você teria um V escalar gradiente de P. Então, esse primeiro termo vai virar o P vezes um div de V, e o segundo termo aqui vai virar um V escalar gradiente de P. Então, aqui, ó, como eu falei para vocês, então dw dt, a nossa equação número 3, é dado por um menos aqui da equação, P que multiplica o div de V, mais um V escalar gradiente de P. dV é o nosso dx, dy, dz. E a gente sabe que volume é massa sobre densidade, né? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, volume igual a massa sobre densidade, a gente vai ter aqui, por exemplo, passando a massa para o outro lado, a gente vai ter 1 sobre m, dwt dt, que é igual a menos 1 sobre ρ, P divide V, mais V escalar gradiente de P, que é a nossa equação número 4. A equação número 4, o primeiro termo à direita da equação número 4, esse P divide V, ele representa a taxa de trabalho realizado pelo processo de compressão, ou o trabalho externo, que é feito dentro do volume de controle, que é feito no volume de controle. E o segundo termo à direita da igualdade, que é esse aqui, ó, V escalar gradiente de P, representa a taxa de trabalho realizado pelo campo de pressão interno, ou seja, é um trabalho interno. Então, essa expressão aqui, ela foi derivada a partir do nosso volume de controle, utilizando também expansões em série de Taylor, do produto PV, ok? E a gente chegou nessa expressão aqui. Então, se a gente combinar essa equação 4 aqui, ó, que a gente viu agora, com a equação da continuidade, que a gente já viu, inclusive na aula passada, então você tem o div de V igual a 1 sobre ρ, V ρ dt, a gente chega nessa expressão aqui, ó, que representa a primeira lei da energia termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, que é dada por um dq igual a du mais dw. Então, combinando esse 4 com a equação da continuidade, a gente não vai fazer isso aqui, quem quiser fazer fica à vontade, ok? Mas não vai ser preciso aqui, senão a gente vai levar talvez muito tempo para resolver. A gente chegaria nessa equação dq é igual a du mais dw. Então, o dq representa a taxa de energia adicionada ao sistema. Então, okay? O du é a taxa de energia interna do sistema. E o dw é o trabalho realizado. Então, essa equação 5 aqui, ó, ela expressa a partição de calor em energia interna e trabalho. Então, aqui, ó, o teu dw e o dw, ele pode ser determinado da seguinte maneira. Então, dw é igual a P que multiplica o dα, né? O P é a pressão, o alfa é o volume específico. Então, o dw, que é o trabalho realizado, ele é igual ao produto entre a pressão e a variação do volume específico. E a gente sabe também aqui que o du, que é a taxa de energia interna do sistema, o du aqui, ele é igual ao produto entre o calor específico ao volume constante vezes a variação de temperatura. Então, a gente pode reescrever a equação 5 da seguinte maneira, né? Conhecendo essas duas variáveis aqui, o dw e o du, a gente pode reescrever 5. Então, como é que a gente poderia reescrever 5? Então, a gente tem aqui que o dq, a taxa de energia adicionada ao sistema, é igual a du, que é CV que multiplica dt, mais o dw, que é representado por P dα. Então, essa aqui vai ser a nossa expressão número 6. E aí, essa equação 6 aqui, ó, ela representa a primeira lei da termodinâmica para o caso de um gás ideal. E para esse tipo de gás ideal, a gente tem o seguinte, a gente pode dizer que, de acordo com a equação do estado, Pα é igual a RT. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, derivar essa expressão aqui. Então, eu posso derivar dos dois lados aqui, ó, dPα
é igual a uma derivada de RT. Isso aqui é a derivada do produto, né? O que a gente faz aqui? Conserva a primeira, deriva a segunda, mais conserva a segunda variável e deriva a primeira. Mesma coisa aqui do outro lado, R dt mais T derivada do R. Só que quem é R? R nada mais é do que uma constante dos gases para o ar seco. Então R é uma constante. Ok? Então eu posso dizer que P vezes a variação do volume específico mais o produto do volume específico vezes a variação de pressão é igual a R dt. Por quê? Porque a derivada dessa constante aqui é zero. Então eu cheguei nessa outra expressão aqui, ó. Tá ok? Ou eu posso reescrever isso aqui, ó, da seguinte maneira: P de alfa é igual a R dt menos alfa dp. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Porque eu quero substituir essa expressão aqui, ó, na nossa equação número 6. Então, sabendo isso, eu vou chamar isso aqui de equação 7, e aí eu vou substituir a expressão 7 na nossa expressão número 6. Então, substituindo isso aqui, ó, então 7 em 6, a gente vai ter o seguinte: vai ser igual a um dq, que é igual a CV multiplica dt, mais P de alfa, mais P de alfa é R dt menos alfa dp. Escrevendo isso aqui, eu tenho dt dos dois lados, então dq é igual a CV mais R, que multiplica dt, menos alfa dp. Só que CV mais R é o calor específico à pressão constante. Tá? Então, eu posso reescrever o dq como, então, a taxa de energia adicionada ao sistema, ela pode ser igual a Cp dt menos alfa dp. Isso aqui eu vou chamar de equação número 8. Então, veja, saindo aqui, né, da equação número 5, fazendo-se essas considerações, aqui a gente chegou nessa expressão número 8, que está dando para a gente a taxa de energia adicionada ao sistema, dado por Cp dt menos alfa dp. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode dividir 8 por dt, para determinar essa variação da energia adicionada ao sistema. E aí a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó, dq dividido por dt é igual a Cp multiplica a variação da temperatura aqui com o tempo menos alfa dp sobre dt. Essa aqui é a equação número 9. Então, dq sobre dt igual a Cp dt sobre dtzinho menos alfa dp sobre dt. Então, expressão número 9. Uma outra coisa que a gente sabe é que o dp/dt, aqui, ó, variação total da pressão com o tempo, pode ser aproximado, pode ser igual a ômega. Esse ômega aqui é a velocidade vertical. E aqui, ó, a unidade desse ômega, pressão por segundo. Pressão por tempo, né? E no Sistema Internacional de Unidades, pressão é Pascal e tempo é segundo. Então, esse ômega, que representa a velocidade vertical, ele tem a unidade de Pascal por segundo, e eu posso substituir esse ômega aqui no lugar de dp/dt na expressão número 9. Então, essa expressão número 9, eu vou colocar o ômega aqui, vai ficar um alfa vezes o ômega, onde o alfa é o volume específico. Então, eu vou só reescrever 9 aqui do outro lado, como dp/dt, como eu falei para vocês, dp/dt igual a ômega, 9 vai se tornar dq/dt igual a Cp dt menos ômega alfa.
Deixa eu só fazer mais uma coisa aqui, que é a seguinte, ó. Isso aqui é uma derivada total, né? Variação. E esse dq sobre dt, eu vou chamar de j. Então, dq dt igual a j. J, então, essa expressão, eu vou reescrever ela da seguinte maneira. J igual a Cp, que multiplica, aí eu vou abrir aqui a derivada total em uma derivada local, mais um termo de transporte. Então, isso aqui vai ser derrom de t, derrom de tzinho, mais u, derrom de t, derrom de x, mais v, derrom de t, derrom de y, mais w, derrom de t, derrom de z. Ok? Tudo isso que está multiplicando menos ômega alfa. Isso aqui é a expressão 10. Agora vocês precisam saber, por exemplo, que o W, apesar de ser também velocidade vertical, esse W aqui é medido em metros por segundo. Tá? E esse ômega, que também é velocidade vertical, ele é dado em Pascal por segundo. Mas existe uma relação entre ômega e W, que é dada pelo seguinte: ômega é igual a menos ρ, que é a densidade do ar, G, que é a gravidade, o G, W, que é dado em metros por segundo. Então, essa aqui é uma relação entre ômega e W, que vocês vão precisar usar para entender alguma coisa, para entender uma coisa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, a gente tem aqui a expressão número 10, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir toda essa expressão número 10 por Cp, né? Vai eliminar Cp aqui. Então, dividindo essa expressão por Cp, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar aqui em cima, J dividido por Cp igual, vou só reescrever isso aqui de uma maneira um pouquinho menor, para não ficar muito grande essa expressão. Então, isso aqui vai ser um derrom de t, derrom de tzinho, mais VH, né? VH é o vento com componentes apenas horizontais, VH escalar gradiente de t, mais, vou deixar esse W aqui, ó, W, derrom de t, derrom de z, menos ômega alfa, que está aqui nessa expressão. E aí, a gente pode usar também a expressão. O que a gente pode fazer agora? Então, você pode usar, então aqui, ó, então usando-se a equação da hidrostática, ela é representada por o menos 1 sobre ρ, derrom de P, derrom de Z, igual a G. Então, usando a equação da hidrostática e essa relação aqui, ó, ômega igual a menos ρ GW, você consegue eliminar o W daqui, ok? E esse dz e essa variação da temperatura com a altitude vai virar uma variação de temperatura com a pressão. Então, como é que você resolve isso? No lugar de ΔZ aqui, ó, você isola o ΔZ, coloca tudo isso aqui nesse lugar, e aqui no lugar de W, você isola o W aqui, e o W isolado vai ficar igual a menos ômega dividido por ρg. Então, na hora que você faz essa substituição, dz, aqui, utilizando a equação da hidrostática para eliminar o ΔZ, e utilizando essa relação aqui para eliminar o W, você vai chegar na seguinte expressão. Você vai ficar com J sobre Cp igual a um derrom de T, derrom de Tzinho, mais VH escalar gradiente de T. Esse termo aqui, ele vai virar um ômega derrom de T, derrom de P. Aqui o outro sobrou, menos ômega alfa dividido por Cp. Essa aqui é a nossa equação número 11. Então, ao invés de trabalhar apenas com W e com W e ômega, que não dá, né? A gente tem que usar a mesma unidade para fazer as contas. Então, a gente trouxe todo mundo aqui para ômega. Então, esse W, derrom de T, derrom de Z,
Quando vocês usarem isso aqui, substituírem do jeito que eu falei para vocês, vocês vão chegar no ômega de rho de T, de rho de P. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Então a gente pode usar mais uma vez a equação do estado, que é igual, que é dada por P alfa igual a RT, para achar o alfa, que vai ser igual a RT sobre P, para substituir aqui, ó, nessa última parcela da equação número 11 aqui. Então, fazendo-se isso, a gente vai chegar na seguinte expressão. Vou passar aqui para o outro lado, vou reescrever. A única coisa que eu vou mudar aqui, tá, é o alfa aqui, que vai ficar um ômega sobre CP, né, que multiplica RT sobre P. Então, isso aqui vai ficar igual ao seguinte, vai ficar com J dividido por CP igual a 1 d rho de Tzinho, mais VH, escalar gradiente de T, mais aqui ômega, eu vou colocar ele para fora aqui também o ômega, vai multiplicar todo mundo, vai multiplicar d rho de T, d rho de P, menos RT sobre P, que era quem? Que era o nosso alfa, né? Alfa RT sobre P, que multiplica também aqui o CP aqui embaixo. Tá? Então a única coisa que eu fiz aqui, ó, aqui apareceu um RT sobre P, né? Então eu isolei o ômega e daí deixei só essas quantidades, essa aqui, dentro do parênteses aqui. Certo? Então a gente vai fazer mais uma coisa aqui. A gente vai fazer mais uma coisa com essa equação, que é o seguinte: J sobre CP, vou reescrever ela. J sobre CP, variação local da temperatura com o tempo, mais VH, escalar gradiente de T, menos ômega, que multiplica RT sobre P, CP, menos d rho de T, d rho de P. Isso aqui eu vou chamar de equação número 12. Equação número 12 aqui. Por que a gente fez isso? Porque esse termo é conhecido na meteorologia como um parâmetro de estabilidade estática, nosso SP, que vocês veem lá em termodinâmica, né? Então, esse aqui é o parâmetro de estabilidade estática. E o valor desse SP te dá informações de quanto a atmosfera ela é suscetível a movimentos verticais. Então é uma forma de se quantificar a estabilidade da atmosfera. Então nesse caso aqui, a nossa expressão ela pode ser reescrita, né? Então a gente chegar aqui numa expressão final, praticamente a gente já conseguiu chegar na equação da energia termodinâmica. E o que é que a gente faz agora? A gente simplesmente isola a variação local da temperatura com o tempo. E a gente chega nessa expressão aqui, ó. Então a gente tem que a tendência local da temperatura, que é representada por esse d rho de T, d rho de Tzinho, é igual a menos VH escalar gradiente de T, que é o nosso conhecido termo de advecção horizontal de temperatura, mais um ômega vezes SP, que nesse caso representa a advecção vertical de temperatura, ou convecção, mais um termo que se chama um termo representado por J sobre CP, que representa os processos diabáticos. Em muitos livros, você encontra esse J sobre CP aqui, ó, representado por um Q ponto. Esse Q ponto também é a taxa, né, de aquecimento ou resfriamento do sistema que você está trabalhando. Geralmente, o nosso sistema é uma parcela de ar, que é aquele que representa representada, né, pelo nosso volume de controle. Então, essa aqui é a equação da energia termodinâmica. Então, essa equação está te mostrando como a temperatura local ela varia com o tempo. Então, ela tem a soma de três termos: né? A advecção horizontal de temperatura, a advecção vertical de temperatura, ou convecção, e um termo associado a J sobre CP, que representam os processos diabáticos. Esses dois primeiros termos aqui, ó,
a advecção horizontal de temperatura e a advecção vertical de temperatura representam processos adiabáticos. Então, aqui, a equação 13 mostra que a mudança local da temperatura está relacionada à advecção horizontal de T, à advecção vertical de T e a processos diabáticos, como eu falei para vocês. Então, o que seriam esses processos adiabáticos e o que seriam esses processos diabáticos? Então, processos adiabáticos são processos associados à mudança de temperatura devido ao deslocamento. Por exemplo, compressão ou expansão adiabática. Vamos imaginar um exemplo aqui para a gente pensar nesse processo adiabático e como isso poderia causar mudança de temperatura. Ou seja, eu falei para vocês que o processo adiabático são processos associados a mudanças de temperatura devido a deslocamento. Então vamos considerar, por exemplo, uma parcela de fluido, uma parcela de ar na atmosfera. E essa parcela de ar, por exemplo, ela não pode trocar calor com o meio, ou seja, com a atmosfera, com o meio que está em volta dessa parcela de ar. Então agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa parcela de ar, ela também não troca, além dela não trocar calor, ela não troca massa. Então o mesmo número de moléculas não vai, o número de moléculas que está dentro dessa parcela de ar não vai mudar com o tempo. Okay? Agora imagine, por exemplo, por algum motivo, por alguma forçante dinâmica, essa parcela de ar que estava próxima à superfície, ela começou a subir na atmosfera. Então, ela começou a ascender na atmosfera. À medida que ela ascende na atmosfera, a pressão que está em volta dessa parcela de fluido vai diminuir. A gente sabe que a pressão diminui exponencialmente com a altura. Essa parcela, inicialmente, ali próximo da superfície, ela já tinha uma temperatura que estava associada à energia interna dessa própria parcela. Ou seja, a energia interna ela tem a ver com aquele grau de agitação das moléculas. E esse grau de agitação das moléculas tem a ver com a temperatura da parcela. Então, à medida que ela sobe na atmosfera, essa parcela de ar, e a pressão em volta dela vai diminuindo, essa parcela de ar ela vai aumentar de volume, ela vai expandir. Na hora que ela expande, você tem um volume maior para essas moléculas de ar que estão agitadas dentro dessa parcela se desloquem. Então, como o volume é maior, a probabilidade dessas moléculas se chocarem agora é menor do que ela tinha quando o volume da parcela que estava próximo da superfície era menor. Então, como essa probabilidade de choque entre as moléculas diminui, e de fato diminui o contato entre essas moléculas, a energia interna da molécula diminui. E quando a energia interna da molécula diminui, significa dizer que a temperatura dela também diminuiu. Então, o processo de expansão dessa parcela de ar levou à redução dessa temperatura da parcela. Então, essa variação de temperatura do estado inicial, quando a parcela estava próxima da superfície, até o estado final, quando a parcela se afastou da superfície por algum processo dinâmico, que a gente não vai discutir aqui, essa redução de temperatura teve a ver com o quê? Com o deslocamento. Então, a parcela se deslocou, no caso, na vertical, e aí ela expandiu, porque a pressão externa diminuiu, e a energia interna também diminuiu, fazendo com que a temperatura caísse. O oposto também é verdadeiro. Se você tem uma parcela de fluido, uma parcela de ar, lá na alta, deixa eu colocar aqui na alta troposfera, e aí, à medida que essa parcela de ar ela é forçada a descer, por exemplo, para níveis mais baixos, essa pressão vai começar a aumentar, o volume dessa parcela de ar vai diminuir e o choque entre as moléculas dentro dessa parcela, porque é sempre o mesmo número de moléculas de ar, vai aumentar. E aí a temperatura vai aumentar. Então, nesse caso, houve compressão. Quando você traz a parcela de níveis mais altos para níveis mais baixos, você tem uma compressão dessa parcela de ar. E essa compressão levou a aumento da temperatura. Então, o processo, ou os processos adiabáticos, eles estão associados à mudança da temperatura devido a deslocamento.
e não a troca de calor entre a parcela, nesse caso, que eu estou dando exemplo a vocês, e o meio. Esse é um tipo de processo. A gente também tem o caso da advecção horizontal da temperatura, como a gente discutiu anteriormente em algumas aulas. Foi o início desse capítulo, eu acho, sobre lei de conservação, quando eu falei a relação entre derivada total e derivada parcial. A gente dá o exemplo de advecção de temperatura. Então, se você tem duas regiões, né? Então, vamos pensar agora na horizontal, no plano. Então, você tem uma região fria e uma região mais quente. Então, o deslocamento do ar se sai da região com temperatura mais baixa para regiões com temperaturas mais altas. Com o passar do tempo, essa temperatura que está, por exemplo, mais alta, que vai receber moléculas mais frias, vamos dizer assim, vai começar a cair com o tempo. Então, a advecção fria, que é esse caso que eu estou explicando para vocês, vai produzir a redução da temperatura. A advecção quente vai produzir aumento da temperatura. Mas o processo associado à advecção horizontal ou à advecção vertical de temperatura são processos adiabáticos. Esses processos produzem variação da temperatura com o tempo, localmente, que é o nosso primeiro termo aí à esquerda, da igualdade que eu estou falando. Estou falando sobre esse cara aqui, como é que esse cara aqui pode mudar com o tempo. O outro processo que a gente tem dentro dessa expressão número 13 é o processo diabático. E esses processos diabáticos são processos físicos associados ao aquecimento ou resfriamento radiativo, ou à condensação, evaporação e aos fluxos de calor sensível e processos dissipativos como o atrito. Então, os processos associados a aquecimento e resfriamento radiativo são processos diabáticos. Então, existe troca de calor entre o meio e o sistema que você está avaliando. Nesse caso, o sistema que eu estou avaliando ali, né, a minha parcela de fluido, e a minha parcela de fluido está recebendo energia solar, então ela vai começar a aumentar de temperatura. Ou à noite, se ela estiver perdendo radiação térmica, ela vai começar a ter a sua temperatura reduzida. Outra coisa é quando você tem, por exemplo, fluxo de calor sensível, né? Uma superfície de dia, ela recebe bastante radiação solar, ela aquece, e aí a partir do momento que ela aquece, ela começa a, vamos dizer assim, aquecer também o ar que está em contato com essa superfície. Então aí a superfície que está quente começa a aquecer o ar ali que está em contato com aquela superfície. E o ar que está em contato com aquela superfície vai ter a sua temperatura aumentada. A mesma coisa aconteceria, de uma maneira diferente, como é que você poderia ter redução da temperatura do ar em contato com uma superfície? Uma superfície gelada, uma superfície mais fria do que o ar que está em contato com ela, vai fazer com que esse ar tenha sua temperatura reduzida com o passar do tempo. Então, o que vocês têm que entender aqui, né, de maneira geral, é que a variação da temperatura, que a temperatura ela pode variar com o tempo localmente por esses dois processos que eu mostrei para vocês, que são os processos adiabáticos e os processos diabáticos. Então, essa expressão, essa equação 13, ela nos diz como a temperatura pode variar com o tempo. Então, nesta aula, você viu a derivação da equação da energia termodinâmica e a interpretação da equação da energia termodinâmica. A referência que eu utilizei para montar essa aula foi do livro do Figley, não sei se é assim que se pronuncia corretamente, e Bussinger. E esse livro é An Introduction to Atmospheric Physics. Existem outras formas de chegar nessa mesma equação que eu mostrei para vocês. O livro do Holton mostra isso, o livro do Martin também, mas a derivação que eu trouxe aqui para vocês, a forma de chegar na equação da energia termodinâmica de uma forma mais simples, foi por meio desse livro. Então é isso aí e até a próxima.